em 1959. A minha vida foi desde muito cedo ligada à música, porque na minha casa havia músicos. O meu avô era um bom músico, era maestro, era cantor, era diretor. Tive tios também que tocavam instrumentos. E o conceituar da minha casa era musical. Fiquei em casa dos meus avós. Eu nasci, a casa dos meus avós era uma casa grande. A minha mãe casou e ficou em casa, e portanto eu vivi aquele ambiente assim, não é? Isso teve uma influência para sempre na minha vida, porque o meu avô, para além de ser músico, era bastante inteligente. Eu tinha assim umas máximas que eu recordo ainda, do ponto de vista da música, do ponto de vista do artista. Tinha assim umas intuições notáveis. E fiquei com isso para sempre na minha vida. Depois fui para o seminário. No seminário eu também tive música, com certeza alguma coisa que estava em mim começou a ser apreendida pelos professores, e eu comecei a gostar de música logo também no seminário e por aí fora, e depois aos 12 anos já compunha, já tocava e assim por aí fora, pronto. Depois, claro que eu vou ser sumário, não é? Depois isso foi acontecendo nos outros seminários que eu passei, que primeiro fui para Gaia, depois fui para Porto, Vilar, e depois vim para o seminário da Sé. E em todas estas casas, realmente, os superiores foram bastante isentos comigo no campo da música. E, sobretudo no último seminário, o reitor, então, que era Dom Domingos de Pinho Brandão, é uma pessoa também da arte e da arqueologia e teólogo, interessou-se imenso por mim, e eu estudei muita música mesmo. Ele disse: senhor, tem de estudar, tem de fazer, de acontecer. E nós comprámos-lhe livros para estudar e para fazer. Bom, e eu realmente fiz alguma coisa disso. Depois era tal o interesse do reitor que concedeu uma exceção no seminário. Sendo aluno, eu poderia frequentar o Conservatório de Música de Porto. Naquela altura, estamos a falar na década de 50, naquela altura era impensável que um aluno do seminário de Teologia saísse para fazer qualquer coisa que fosse, mesmo na área da área do conhecimento e do estudo. No seminário havia tudo, havia círculos de todas as áreas da cultura. Portanto, a casa estava muito fechada com essas hipóteses, mas ele fez questão: o senhor vai, e pronto, e eu fui, realmente fui. Correu muito bem também no conservatório, e depois, claro, tive como consequência que a proposta da diretora do conservatório daquele tempo, que era a dona professora Estela da Cunha, uma cantora muito, enfim, teve um grande currículo aqui entre nós. Estudou também em Leipzig, na Alemanha, no tempo da Grande Guerra, da Primeira Guerra. E pronto, e as informações dela tiveram uma importância muito grande para eu adquirir uma bolsa Gulbenkian. Uma bolsa Gulbenkian, e eu poderia ir estudar onde quisesse, para Paris, para Roma, para a Alemanha, onde quisesse. Claro que eu consultei os currículos destas escolas e pareceu-me que a Alemanha tinha uma proposta muito sólida, muito profunda, e isso agradou-me muito. E embora naquela altura a Alemanha estivesse muito distante de Portugal, porque naquela altura, a década de 50, a guerra tinha terminado em 45, a Alemanha era o diabo, porque tinha provocado uma guerra em que morreram 50 milhões de pessoas. Portanto, uma pessoa ir para lá era impensável. Até fui criticado por causa disso. Mas não há dúvida nenhuma que o estudo na Alemanha foi para mim muito decisivo.
E pronto, lá fui em 62, vim em 70. Em 70 vinha com 7 projetos que o Bispo da Diocese, do António Ferreira Gomes, assumiu com muito interesse. E os projetos eram criar o Coro da Sé, era vir a pôr a Sé do Porto dotada de um grande órgão, era uma revista de música sacra, era um curso de música sacra na chamada Torre da Marca, era a renovação, a reformulação da programação dos seminaristas no seminário, e tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. E pronto, fundaram-se muitos coros, andou-se pela diocese toda, e em 81 decidimos fazer tudo o que estava nas nossas mãos para pôr um grande órgão na Catedral do Porto. No Norte não havia, e mesmo em Portugal, na altura, havia o órgão da Catedral de Lisboa, oferecido pela Fundação Gulbenkian, e inclusive o organista era francês, não havia organistas portugueses. E realmente depois o órgão da Sé, que foi inaugurado em 19 de outubro, 19 e 20 de outubro de 1985, ano Bach nasceu em 1685, os 300 anos, foi uma espécie de transfusão para a vida cultural na área do órgão de tubos em todos os aspectos. Provocou órgãos novos, a criação de construção de órgãos novos, o entusiasmo de muitos rapazes e raparigas para estudar órgão, para universidades portuguesas. Na altura não havia ainda, na altura foi para universidades estrangeiras, só mais tarde é que houve universidades que tinham órgão, cadeira de órgão, curso de órgão, nos seus estudos. E depois foi tudo, enfim, até hoje, quer dizer, não há dúvida nenhuma que foi uma bênção muito grande. O desafio, eu diria quase o atrevimento de dotar a Sé de um grande órgão de tubos, custou muito, foi muito difícil, mas abençoado o tempo e abençoado a decisão. E por aí fora, pronto, depois lá se andou em várias coisas, compus muita coisa, foi feita muitas composições minhas foram ouvidas por Portugal todo, nos países também, na Áustria, na Itália, na Alemanha, na França, Espanha, e assim, tem coisas gravadas, discos gravados, primeiras audições de coisas minhas lá fora, enfim, criou-se uma abertura muito grande ao estrangeiro que permitiu que o estrangeiro também tivesse grandes relações, sobretudo com o Porto, vários países. E pronto, e agora, fora fazendo o que posso, continuo a estar muito atento às causas musicais e de música sacra. Penso que é uma preocupação que só morrerá comigo e pronto, enquanto a hora não chega de eu ser chamado, para aquela morada que nós chamamos a morada única e decisiva, cá estarei eu a lutar quanto posso pela música sacra. Só valeu, acho que valeu haver uma decisão muito determinada que fez com que as pessoas não olhassem quase as dificuldades. À altura, estávamos a falar na primeira parte da década de 80, nós estávamos no rescaldo das confusões do 25 de Abril. Houve socialmente realmente uma confusão muito grande e generalizada, não havia dinheiro. As firmas estavam falidas, muitas delas, outras, os gerentes e os donos tiveram de fugir para os estrangeiros, senão eram presos e tudo. Não havia dinheiro, portanto. De modo que não havia dinheiro e realmente queria-se fazer um órgão, todos aqui, e que custava uma fortuna para aquela altura. Se nós pensarmos que naquela altura, em 82, aconteceu de fazer o contrato, o órgão ficou por cerca de 47 mil contos. Hoje seriam, penso eu não sou especialista dessas relações contabilísticas, mas
mas era capaz de andar pelos 3 milhões de euros. Era capaz de andar por aí 2 milhões e tal, não sei. Que eu digo, quem sabe, 47 mil contos. Ora bem, era muito dinheiro. A gente, se isso acontecesse hoje, naquela altura, foi assim. E hoje seriam esses milhões. Quem é que se deita a uma tarefa dessas, não é? Mas houve realmente muito entusiasmo. Houve umas reuniões de um conjunto de empresas que estavam com saúde financeira e, por conseguinte, foi possível ir lá e bater à porta e dizer que vocês têm de nos dar dinheiro. Porque a nossa conversa era assim. Não, vocês têm de dar dinheiro. Primeiro, informámos se a empresa estava em ordem do ponto de vista financeiro. Não fomos a nenhuma que estivesse falida. Isso foi um trabalho anterior. E depois vimos lá 500 contos. E 500 contos naquela altura era muitíssimo dinheiro também. Eram muitos milhares de euros. Muitos milhares de euros. Não é? 500 contos. De modo que fomos escolhemos então, aquelas que estavam em melhor situação económica ou financeira e pronto, ainda assim conseguimos um número razoável, que eu diria pelos 18 empresas que deram os 500 pontos. Eu recordo também um episódio curioso, que havia uma empresa grande e que estava em boa harmonia financeira e económica, também lá fomos com a mesma genica. Então, como é que você quer e tal? 500 euros. É o que nós estávamos a dizer a todos, 500 euros. Que não tem dinheiro. Mas é 500 euros. Porque eu preciso de 500 euros. Seus. E a pessoa disse, é uma firma que ainda hoje é muito conhecida. Eu não reviro o nome dela. Mas não podemos dar esse dinheiro. Olha, nós íamos pensar, a administração vai pensar e depois a gente telefona. De facto, passado uma semanita ou isso, telefonaram. E disseram assim, olha, nós de facto não podemos dar os 500 contos. Disse, bom, não pode dar. Então quanto é que pode? Nós só podemos dar 200. Que já era dinheiro, concordemos. E disse, nós não precisamos de 200 contos. Obrigado. Não aceitamos. Foi isso. Depois, ainda assim, ora bem, é fácil de ver, 18 empresas vezes 500 dá 9 mil contos. Eram 47 mil. E agora? Então, ora bem, sou meio maluco, deu-me para ir fazer são jovens como tu, pode fazer essas coisas. Hoje certo, não sei se eu faria, duvido. Vou pedir dinheiro, pessoalmente. Vou para a Europa pedir dinheiro. Dominava o alemão, já tínhamos certos conhecimentos na Alemanha, se não fosse os meus colegas de curso, a gente tem sempre depois muitas relações na Europa. Ora bem, e fui, andei por lá mais de mês e meio, devo dizer, a comer sandes, é verdade, e a dormir num hotel qualquer. Fui à Holanda, à Alemanha, ao Luxemburgo, à Suíça, à Áustria e à Áustria. Fiz aquela porta toda lá assim por aí fora. Ora bem, eu parecia um tolinho porque eu chegava ali, batia à porta e olha, eu venho pedir dinheiro para o Montezelo de Porto. Quantas caretas eu não vi. Portanto, na maior parte dos casos, dei meia volta e continuei o caminho. Ainda assim, houve uma coisa interessante. Eu trouxe de lá
nessa altura, para o órgão da Sé, 150.000 euros de dinheiro. Por isso é que está ali a Diocese de Munique, como tu vistes. E trouxe de outros espaços, de outras instituições, do Conselho de Dioceses, digamos, um oficioso projeto. A conversa às vezes com as pessoas estendia-se um bocadinho. E eu sonhava numa escola superior de música sacra. E isso já vinha à baila nessa altura. E se for em frente a ideia da escola, e o senhor certamente precisa, portanto, de pessoas preparadas, nós cá estamos e damos bolsas. E assim foi. Depois de inaugurar o órgão, realmente criou um movimento para a gente nova de músicas. Eu também quero tocar órgão, também quero saber aprender. E conseguiu-se. Nós hoje temos seguramente uma dúzia de organistas e músicos que foram contemplados com essa possibilidade. O nosso bispo aqui da Diocese oficializou, para não ser este catraio, não é? Sim, oficializou os contactos e tudo, e eu preparei tudo, com certeza. E pronto, e assim foi. Nós hoje, no nosso país, isto é estruturante. Nasceu do movimento da dinâmica do órgão da Sé. Portanto, valeu a pena lá ter andado a fazer aquelas coisas. E 150 mil dólares era muito dinheiro. O dólar estava muitíssimo alto. Já não me recordo bem o que significaria, mas o marco era o correspondente ao marco, ao euro, mais ou menos. Não era bastante dinheiro. Mas depois ainda faltava muita coisa, não é? O coro de Sé, aí foi, como eu já disse, foi a sério, construtor. Ora bem, nós vamos salvar a situação. E então o coro de Sé, ele próprio, com pessoas conhecidas e por aí fora, conseguiu boas somas de dinheiro. Eu já disse no outro dia que o Zé Claro, eu falei nele, estava ali, conseguiu 400 contos. Só eu, mas outros 200 e não sei o que mais. Mas não ficou só por aqui. E eles movimentaram as coisas porque na altura já tínhamos construído, como é que se diz, criado muitos coros na Diocese. Então o coro da Sé foi digamos, o motor de um movimento diocesano que se cifrou nisto. Os coros todos da Diocese foram pedir dinheiro de porta em porta nas suas paróquias, nas suas 470 e tal paróquias. Umas pessoas davam 50 escudos, tu não te lembras já do escudo certo? 50 escudos, não, 50 escudos não era nada, não é? Quer dizer, assim, €1 são 100 escudos, não é? Não, são 200 escudos. 50 escudos era um quarto. 50 escudos, outros 100 escudos, outros 500, uma vez ou outro 1000, já era muitíssimo dinheiro e tal. Resultado. Isto tudo junto, as pessoas, aquilo tinha tudo assinado, a senhora Maria de Francisco, não sei o quê, deu 100 escudos, 80, aquilo tudo junto, foram muitos milhares. Fez o resto. Não é por acaso que no dia da inauguração, eu já expliquei isso ao povo, no dia da inauguração nós tínhamos aqui neste terreno todo o dia 20 de outubro, de manhã até noite, repleto de gente, porque havia concertos que não nos tocam na Catedral. E as pessoas, não podiam entrar todas, com certeza,
abria-se a porta principal da Sé, entrava tanto quanto a Sé comportava, fechava-se a Sé, concerto. Acabava o concerto, as pessoas saíam pela Galileia, por aquela porta lateral, saíam, abria-se novamente a coisa, outra romaria, das 2 da tarde até às 10 da noite. E porquê é que isto aconteceu? Porque muita gente sentiu-se ligada ao órgão. Muita gente das aldeias nunca tinha ouvido falar num órgão, mas veio também aos concertos. Foi uma coisa extremamente interessante. Veio, inclusive, publicada em jornais alemães. Como estava aqui um representante do Sétimo Munique que tinha dado bastante dinheiro, e ele ficou pasmado. E ele levou as notícias e aquilo espalhou-se. Foi isso? É assim. De modo que depois o órgão da Sé, para além de tocar nas liturgias, quantos concertos das pessoas mais célebres como organistas passaram por aqui, desde essa altura até hoje. Quantos cursos aqui se fizeram, mais das classes, cursos de música ibérica, com Jorge Javali, esteve aqui a fazer um curso de música antiga. Quer dizer, multiplicaram-se as iniciativas, uma coisa impressionante, não é? E depois o coro começou a dar concertos sérios, não é? Digamos, a colocar o estatuto cultural da Sé, enfim, num patamar elevado, e, portanto, isto deve-se de facto ao coro da Sé, ao coro da Sé e ao órgão da Sé que multiplicou, digamos, a dinâmica das coisas todas. E pronto, e o resto depois foi acontecendo numa dinâmica ainda crescente e ainda não acabou. Aqui primeiro pelo Porto, depois foi descendo pelo país e hoje a força do órgão da Sé espalha-se pelo país todo. Não há dúvidas nenhuma, isso alguém dirá com maior propriedade quando fizer a história destas coisas todas. Ao passar 30 anos da inauguração do órgão, efetivamente pareceu adequado, pareceu natural, não é, como se me dizer, não é puxar a sardinha para nenhuma brasa, não é? Pareceu, quer dizer, ao que já aconteceu, ao que já fez, ao que tem acontecido por causa desta criação, desta inauguração do órgão, pareceu há 30 anos, já é uma coisa importante. Por outro lado, o construtor, que, enfim, ele próprio confessa que a vida dele mesmo, pessoal, como construtor, como organeiro, foi uma antes de fazer o órgão da Sé e começou a ser outra depois. Teve uma influência muito grande na sua carreira. Então pareceu-nos também que era importante homenageá-lo, porque ele fez muito bem ao Porto e muito bem ao país. Portanto, no fundo, é um festival que celebra, assinala a passagem dos 30 anos do órgão, mas também quer, com toda a justiça, homenagear quem fez uma obra tão notável como o órgão da Sé, que deixou a sua vida na Alemanha, vendeu o que lá tinha, veio viver para Portugal para estar mais perto das coisas e aqui trabalhar, quer em órgãos, o órgão da Sé com certeza, mas depois órgãos novos que ele também construiu e restaurou uma imensidade deles aqui nas imediações do Porto, mas pelo país. Portanto, ele teve uma intervenção muito forte na cultura do órgão em Portugal. E, portanto, estas são, assim, as grandes razões que nos levaram a avançar com este festival. É um festival interessante, com muitas linhas, um festival inovador, mas parece que também deve ser inovador, porque quando colocamos o órgão na Sé, foi já apostar na inovação, naquilo que não havia antes e que era preciso que houvesse, e a gente agora é que vê as boas consequências que isso teve, não é? Cerca de 80. E para além dos concertos, há naturalmente outras atividades interessantes, como é o simpósio, masterclasses, workshops, visitas de estudo.
vai ser realmente uma vida, digamos, cheia, entre 11 e 20 de outubro, vai estar muito cheio todo de atividades e de coisas, de realizações. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser. E temos aqui, digamos, as sonoridades atuais do mundo, que vêm da Europa, vêm de Espanha, França, Itália, Áustria, República Checa, Alemanha, Bélgica, Holanda, Polónia, Eslováquia, e depois dos Estados Unidos da América, e depois da Ásia, de Geórgia e Coreia. É realmente internacional mesmo, é quase mundial, não é? Quase com presenças, é uma coisa notável. Uma novidade grande que temos neste festival é alargarmos a dimensão geográfica onde o festival vai ter lugar. Portanto, não é só o Porto, mas é a região do Porto, Matosinhos, Maia, Medalongo, Gondomar, Gaia. Tudo isto vai estar de mãos dadas no mesmo festival. E depois temos sonoridades, que é das sonoridades. Temos esta missa, o concerto que vai terminar no dia 20, o último concerto é o Martin Baker do Westminster. Enfim, temos o organista da Corte Imperial de Viena, que é o lugar mais célebre em Viena neste campo. Temos o organista da Catedral de Notre-Dame de Paris, temos o organista da Catedral de Essen, temos o organista da Catedral de Praga, temos o organista da Catedral de Bruges. Pronto, temos sonoridades, quer dizer, sonoridades de primeiro plano. E depois, outra coisa, o órgão vai aparecer solo, vai aparecer com outro órgão, portanto, outros órgãos, vai aparecer com orquestra, vai aparecer com coros, vai aparecer com solistas cantores, vai aparecer com solistas instrumentais. É outra novidade, portanto, não é só órgão. Depois, outra novidade, o órgão vai ter com o público, há concertos no aeroporto de Sá Carneiro, há 14 concertos lá, na Estação São Bento aqui do Porto há 6, na Estação dos Aliados do Metro outros 6, nos Passos Perdidos da Câmara há 5. Quer dizer, isto é mesmo novidade toda, quer dizer, uma coisa novidade. E depois vamos ter um pirão musical no dia 20, que vai ser, suponho eu, alguma coisa que é quase de Guinness Book do ponto de vista de pirotecnia. No dia 20 vai-se fazer uma homenagem pirotécnica ao órgão da Sé, em fogo e música, porque enquanto o fogo anda por esse céu, vai ouvir-se no meio do fogo, e o fogo a interpretar, a dançar, conforme a Toccata em Fuga em Ré menor de Bach, que foi a primeira obra tocada por Franz Lindorfer no órgão da Sé. Para ter uma homenagem ao órgão, vai-se fazer uma estrutura grande aqui fora no terreiro do Sé, com 15 metros de altura, com a fachada do órgão, e o fogo vai andar por ali, e depois no final as igrejas ou espaços em que houver órgãos, concertos de órgão, tudo vai mandar fogo para o ar. Portanto, São Francisco, São Bento da Vitória, os Grilos, além da Sé, a Estação de São Bento, os Carmelitas, a Igreja da Lapa, a Câmara Municipal de Porto, a Igreja do Marquês, a Igreja de Sudfeita, a Igreja de Santo Ildefonso, creio que são 11 ou 12 igrejas onde vai o fogo todo entrar, os clérigos, o fogo e por esse céu fora, a juntar-se aqui ao que sai aqui da Sé. Pronto, é uma espécie de espetáculo piro musical. Está, digamos,
digamos, e é o ato final do festival. Sem dúvida, sobretudo que já foi. Séculos XVII, século XVIII, éramos grandes aqui no Porto. Desse ponto de vista. Nós temos órgãos históricos dessas épocas. Nós temos, neste momento, ainda para aí 40 por restaurar. E temos, creio que são os 13 que estão restaurados. Esta cidade, ao todo, anda por 60 órgãos, com novos, entretanto, e diversificados. E a Diocese, em órgãos históricos, incluindo o Porto, anda por perto dos 150. Portanto, esta região foi, a cidade era mais pequena do que hoje. Se tu deres um passeio assim pelo ar, da Sé até à Foz, tu não encontras nenhuma igreja, nenhuma, sem um órgão de luz. É Grilos, é Misericórdia, é São Francisco, é Massarelos, é Miragaia, é Lordeu do Ouro, é a Foz. Tudo tem. Se vais para Campanhá, tens o Terço, Santo Ildefonso, Santa Clara, Campanhá, Bonfim. Históricos, estamos a falar históricos. Se formos para aquelas bandas, temos clérigos, Nossa Senhora da Vitória, São Bento da Vitória, Carmelitas, Carmo, Congregados, Trindade, repara-se, não é tudo aí. Firmeza dos Redentoristas, Sudfeita, Lapa, Senhor da Boa Vista, Senhor da Conceição, Paranhos. Estás a ver? É uma cidade. E por outro lado, há uma coisa que caracteriza isto fortemente, é que nós, enfim, quando começou o movimento da construção nova de órgãos, ou critério. Este aqui foi em homenagem a Bach, barroco, não é o barroco. O da Lapa foi sinfónico, é um órgão sinfónico. O órgão da Senhora da Conceição, um órgão para a música francesa, romântica sobretudo. O órgão de Sudfeita, música contemporânea. O órgão de Foco, Boa Vista, para música ibérica. Tá? Pronto, há critérios, percebes? Não é fazer um órgão, mais um. Não, há aqui uma filosofia. Isto deu muita importância ao Parque Organístico do Porto. E, portanto, para a dimensão do Porto, evidentemente, se nós vamos uma cidade como Paris, ou como, já não digo como Londres não tem tanto com isso, mas Paris, Munique, Viena, evidentemente, são 10 vezes maiores do que o Porto, quase, não é? Quase é assim, evidentemente. Este é mais órgãos. À sua dimensão, à sua dimensão, nós estamos no topo. Quer em número, quer em qualidade. Quando nós fomos falar sobre a filosofia deste festival, o vereador da Cultura, o professor Paulo Cunha, sou eu com isso. A gente não pensava nisso. E eu até tinha ouvido falar na marca Porto, mas nem sabia bem o que era. Eu não estava tão à vontade para falar sobre o assunto. Mas depois percebi. Mas então se é assim, então nós somos capazes de avançar para isto, podemos avançar para isto. Pronto, a palavra saiu e de resto ele abraçou exemplarmente, posso dizer, exemplarmente este projeto. É verdade. É uma homenagem que nós lhe devemos. Ele e o Presidente da Câmara, e o Dr. Limoreiro. Acho que participar, na medida do possível, num festival como este,
que tem tanta oferta e tão variada, eu julgo que nós não podemos, nenhum de nós pode ficar indiferente. E por duas razões fundamentais. Primeiro, porque nós não estamos a organizar uma ação estranha à história do Porto. Eu diria que o Porto é uma cidade de facto, uma cidade dos órgãos. A sua história é brilhante nesse capítulo e, por conseguinte, o que estamos a fazer é dar voz ao passado. É pôr hoje vivo o canto desses instrumentos todos, que muitos dos quais estão calados por nossa culpa, e é bom que nós não imitemos os que têm culpa deste calar dos órgãos que estão no passado. Eles estão calados por culpa dos homens daquele tempo. Nós temos a obrigação de ser outros e de entender, enfim, isto faz parte da cultura, entender o que é este Porto na sua história do ponto de vista do órgão de tubos, porque se há, a gente tem que ver uma coisa muito simples. Se há órgão de tubos, há quem os faça, há quem os toque, há quem componha para eles e há quem goste de os ouvir. Senão não havia órgãos históricos, não havia órgãos. Isto é, os nossos antepassados da cidade tinham muito forte a noção e a importância do órgão de tubos. Um festival é tirar a poeira e pó que caiu nessa história e que abafou os órgãos. Nós estamos a pôr cá fora outra vez, de uma maneira naturalmente real e simbólica ao mesmo tempo, o interesse e a importância dos órgãos de tubos. Portanto, eu acho que todo o portuense, e quando digo portuense eu alargo o conceito a muito mais do que Porto, de resto, o portuense, Porto Scala, Portugal, segundo o Dr. Henrique Veríssimo, o Portugal verdadeiro nasceu aqui no Porto, Porto e Gaia, não é? Portanto, todo aquele portuense, neste sentido mais universal, que se preza, deve abraçar esta experiência, não apenas espiritualmente, mas até fisicamente. Deve ir aos concertos. A oferta é imensa, variada, para todos os gostos.